O primeiro contato da pessoa que tem interesse numa aposentadoria é através do aplicativo do INSS ou pelo site do INSS, que ela vai buscar lá as informações principais que estão lá registradas dessa pessoa para a informação que ela precisa. E lá no aplicativo ou no site tem o famoso simulador. Esse simulador é o assunto do vídeo de hoje. É sobre ele que eu quero falar com vocês, é sobre ele que eu quero explicar alguns detalhes importantes que impactam diretamente na possibilidade da sua aposentadoria e também no valor da sua aposentadoria. Então, se você está procurando informação acerca da sua aposentadoria, e especialmente as pessoas que têm algum tipo de deficiência, ou aqueles que trabalharam em condições insalubres ou perigosas, fica de olho aqui nesse vídeo, porque eu acho que tem alguma informação que vai ser útil para você. Tá legal? André Coelho de novo por aqui. A gente vem aqui nesse canal todos os dias para trazer informação de qualidade para vocês, especialmente as pessoas com deficiência, monoculares, surdos unilaterais, bilaterais, enfim, todas as pessoas com deficiência. A gente faz aqui essa programação especial trazendo informação de qualidade para vocês, para que vocês tenham um pouco mais de dignidade na vida de vocês através dos benefícios previdenciários e outros assuntos que têm relação com os seus direitos, tá legal? Se você não é inscrito ainda, se inscreva e aperta aí o sino para as notificações para você não perder nada que acontece por aqui. Eu tenho algumas restrições muito severas com relação a esse simulador, porque, na minha opinião, ele mais atrapalha, ele mais confunde as pessoas do que presta um serviço genuíno. E você vai entender por quê depois de algumas coisas que eu vou falar e, principalmente, depois de algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, ok? Vou falar de alguns problemas desse simulador. Em primeiro lugar, um dos problemas que existem nele, que na minha opinião tornam esse simulador muito pouco confiável, é o fato dele não levar em consideração a questão da deficiência. Como a gente faz aqui uma programação voltada para os direitos da pessoa com deficiência, é minha obrigação falar isso em primeiro lugar. Então o que acontece? Lá no simulador, na hora que você vai procurar entender o que ele vai apresentar para você em termos de condição de aposentadoria, tempo de contribuição, quanto tempo falta, ele vai te trazer as informações que estão lá registradas suas em relação ao INSS. E, infelizmente, não existe nenhum campo que você possa acrescentar ou que você possa pedir para que eles acrescentem que mostre o tempo que você tem como pessoa com deficiência. Para vocês que têm alguma deficiência, o tempo que vocês trabalham com deficiência gera para vocês uma vantagem imensa. E aí eu vou deixar para vocês aí, para que vocês procurem aqui no canal. Na semana passada, eu fiz alguns vídeos especialmente falando sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência que você pode acessar e entender detalhadamente sobre o assunto. Mas hoje é sobre o simulador. Então, não existe nesse simulador do INSS nenhuma informação, nenhum acréscimo de informação por parte do INSS em relação ao seu tempo de trabalho como pessoa com deficiência. Bom, eu já sei qual é a dúvida que você tem agora. Então quer dizer que para eu me aposentar como pessoa com deficiência, eu necessariamente preciso ter trabalhado como pessoa com deficiência ou algum tipo de registro específico? Eu preciso ter contribuído de algum código específico para o INSS como pessoa com deficiência? Não, não. Não é necessário isso. Isso não entra na história da sua aposentadoria da pessoa com deficiência. Basta que você prove no momento da sua aposentadoria que você adquiriu uma deficiência ou nasceu com uma deficiência para que esse tempo de trabalho que você teve seja aplicado um fator redutor que vai diminuir o tempo da sua contribuição e vai tornar o cálculo da sua aposentadoria mais vantajoso, ok? Então, além de não levar em conta a questão da deficiência das pessoas, esse simulador, em segundo lugar, também não leva em consideração o tempo que a pessoa trabalhou exposta a condições insalubres ou perigosas, que eu já expliquei aqui também, num vídeo recente aqui no canal, torna a possibilidade da aposentadoria com menos tempo de contribuição e valores mais vantajosos, pois o próprio INSS, na Instrução Normativa 128 de 2022, diz que é possível somar o fator redutor da deficiência com o fator redutor da insalubridade quando essa soma for favorável ao segurado. Então é possível somar os dois fatores redutores
e é possível ter uma aposentadoria mais cedo e financeiramente mais vantajosa. Só que, infelizmente, o simulador não apresenta informações nem da deficiência e nem no tempo da insalubridade ou da periculosidade. Então, de que vale ter um simulador se a pessoa que tem, vamos supor um caso de uma pessoa que tem uma deficiência e que ele trabalhou com insalubridade o tempo inteiro do trabalho dele, tá? Então, nesse caso, vai aparecer para ele lá que ele tem X anos. Sabe o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer melhor. Ao invés de eu falar, eu vou mostrar um exemplo concreto. Então, olha aí na telinha um caso que eu fiz agora recentemente de uma pessoa que trabalhou com insalubridade durante toda a vida e somado o tempo dele normal daria 25 anos, ou seja, ele não poderia acessar a aposentadoria dele nesse momento. Só que ele é uma pessoa com deficiência e trabalhou com insalubridade a vida inteira. Então, olha a diferença que dá, sem levar em consideração o fator redutor, tá? E levando em consideração o fator redutor da deficiência e da insalubridade. Dá uma olhada a diferença que dá. Sem a insalubridade, sem a deficiência, ele teria 25 anos. Com a deficiência e com a insalubridade, passa dos 33. Ou seja, ele já está apto, nesse momento, a requerer a aposentadoria dele. E isso, pessoal, impacta diretamente, como eu disse no começo do vídeo, impacta diretamente na possibilidade da pessoa aposentar, ou seja, essa pessoa que eu acabei de mostrar para você, ele já pode pedir a aposentadoria dele hoje. Se não fosse isso, ele teria que trabalhar mais 11 anos para poder pedir a aposentadoria dele. Então, é uma pessoa de em torno de 47, 48 anos que já vai poder aposentar. Mas, de acordo com o simulador do INSS, ele teria que trabalhar mais 11 anos. E aí, se a pessoa não tiver esse tipo de informação que eu estou passando aqui para você agora, o que você acha que vai acontecer com ele? Ele vai se guiar, obviamente, pela informação do simulador e vai trabalhar mais 11 anos. Vai contribuir para o INSS mais 11 anos, né? E não vai poder desfrutar mais cedo de uma aposentadoria que ele pagou por ela. Então, essas são as principais restrições que eu tenho com relação a esse simulador. Não seguir por esse simulador. Outro problema seríssimo, em terceiro lugar, é que o simulador não leva em consideração alguns erros do próprio INSS ou das empresas, de informações que as empresas mandam para o INSS. É muito comum nós encontrarmos nos extratos das contribuições que a gente pega das pessoas para analisar, que se chama CNIS, CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse cadastro, nesse extrato das contribuições, como eu gosto de chamar, muitas pessoas, mas muitas pessoas, tem lá um registro tal. Trabalhou na empresa XYZ durante 10 anos. Preste atenção no que eu estou falando. Trabalhou durante 10 anos. Só que a data de saída dessa empresa, para o INSS, consta como sem data. Consta como em aberto. E aí você sabe o que acontece? Eu vou contar para vocês o que acontece. Acontece que esse tempo de 10 anos que a pessoa trabalhou lá não é contado para fins de aposentadoria, muito menos os salários que ela recebeu lá para efeitos de cálculo. E isso vai para o simulador. Então como é que pode ter um simulador? Explica para mim. Como é que pode ter um simulador que, na falta de uma informação, ele mesmo assim dá um resultado? Não tem como dar um resultado se está faltando uma informação, se tem uma informação errada, se tem alguma coisa que precisa ser complementada. Deu para entender qual é o problema? Então, na maioria dos casos, é muito difícil eu pegar um extrato aqui, olha que eu faço bastante todos os dias, tá? Bastante mesmo. É muito difícil eu pegar um caso que não tem esse tipo de problema. Em quarto lugar, quer ver um outro problema que é muitíssimo comum também? A maioria dos casos de mulheres que eu pego aqui para fazer o estudo de viabilidade da aposentadoria da pessoa com deficiência, não consta nos extratos delas os períodos de gestação, de afastamento de gestação. Então, isso é muito grave, porque é um período grande que tem que ser contado como tempo de contribuição e ali não está registrado esse tempo. Além disso, ainda nesse tópico de número 4 que eu estou falando, na maioria dos casos que eu pego, não consta período de serviço militar para os homens, não consta período de curso técnico remunerado, não consta período de tempo de religioso, não consta um monte de coisa. Então como é que você pode ter, como eu disse aqui agora, um simulador que não consta informações totais? É impossível. Outra coisa que não consta, tempo rural, a pessoa que trabalhou algum tempo na roça ou no campo, e ali não consta. Ou como pescador também não consta. Então, é uma situação muito difícil. Não tem sentido de ter um simulador desse, na minha opinião, né?
se o resultado está sempre errado. Agora, o pior de tudo, em quinto lugar, são os indicadores. Você já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu falar sobre indicadores no seu extrato de contribuições do INSS? Em todo o extrato, bem ao lado direito, lá na ponta direita lá do extrato, tem lá, em alguns registros seus de trabalho, tem lá uma palavrinha assim, indicadores. E embaixo tem umas siglas, sempre com letras, tá? E esses indicadores, o que são? Parecido com aquele que eu falei da falta de data final do registro, esses indicadores tem vários deles, tem muitos deles, tá? Eu não vou falar aqui de cada um, porque são muitos mesmo, você pode procurar aí na internet que você vai descobrir quais são, tá? Bota aí indicadores do extrato do INSS que você vai ver a relação de indicadores que tem. Esses indicadores, eles apontam para inconsistências. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Você pode ter trabalhado numa empresa durante 2 anos, e durante o primeiro ano daquele trabalho, a empresa mandou alguma informação equivocada, num código errado, ou o INSS registrou aquilo de uma forma equivocada, não tem como a gente saber qual é a origem exata do problema, em alguns casos, tá? Mas esses indicadores aparecem, no caso do primeiro ano do trabalho dessa pessoa. E aí, na hora que ela vai se habilitar para a aposentadoria, esse primeiro ano que tem esses indicadores, eles não são levados em consideração nem para o tempo de contribuição e nem muito menos para o cálculo dos valores de salário desse primeiro ano. Ou seja, você trabalhou 2 anos num lugar e somente um está sendo contado, o outro está sendo jogado pelo ralo. E se você não fizer o reparo, que é o que a gente chama aqui de retificação ou acerto do CNIS, esse tempo e esses valores não são considerados para você. Então, antes da gente apresentar o pedido de aposentadoria, a gente faz esse procedimento de retificação para que isso fique tudo certinho e não falte nada para que na hora da sua aposentadoria seja concedido o benefício de maneira correta, com valor correto e tudo isso, ok? Eu vou dar um exemplo para você agora extremo. Vou dar um exemplo extremo de uma pessoa que eu fiz aqui um estudo de viabilidade da aposentadoria dela, que ela tem 31 ocorrências, 31 indicadores. Olha aí na telinha, isso aí é um extrato que eu tirei dela. Ela tem 31 indicadores, ou seja, a gente tem que fazer 31 acertos para ela durante a vida de trabalho dela, para que ela possa ter a aposentadoria dela corretamente. E aí, pessoal, vocês não fazem ideia do impacto, como eu estou dizendo, que, por exemplo, nesse caso, isso gera tanto para a concessão, para que a gente tenha o tempo correto de contribuição dessa pessoa, quanto também o valor. Nesse caso, dessa pessoa especificamente, o cálculo que o simulador, o valor inicial que a gente estava apurando dela, era em torno de R$ 1.500, R$ 1.700 de aposentadoria. Depois que nós fizemos todos esses 31 acertos, essas 31 retificações, a aposentadoria dela pulou para quase R$ 5.000. Por quê? Porque esses indicadores, esses 31 indicadores, estavam impactando no cálculo dela, deixando para fora do cálculo valores importantes que ela teve de contribuição, valores importantes que ela teve de salário. Então, sempre fique muito atento a essas informações. Por quê? Porque cada item desse que eu falei, vou repetir para vocês aqui, tá? Não levar em conta o tempo de pessoa com deficiência, não levar em conta o tempo de trabalho especial com insalubridade ou periculosidade, não levar em conta as datas finais dos seus registros de emprego, as mulheres, no caso, os períodos de gestação, tempo de serviço militar, tempo de curso técnico, tempo de religioso, as reclamações, esqueci de falar isso também aquela hora, se você teve em algum período da sua vida alguma reclamação trabalhista, esse tempo da reclamação trabalhista que você ganhou ou fez acordo, geralmente não vai automaticamente lá para o INSS. Isso tem que ser feito também dentro das retificações ou dos acertos dos extratos ou do CNIS, para que você tenha todos esses períodos computados devidamente a seu favor. Deu para entender claramente? Se deu, bota aqui embaixo no comentário do vídeo. Agora eu entendi, eu não sabia desses detalhes, que isso podia prejudicar a minha aposentadoria. Coloca aqui embaixo se você sabia ou se você não sabia. Se essas informações até aqui estão ajudando ou vão te ajudar futuramente para sua aposentadoria, deixa o joinha. Sabe por quê? Se você deixar o joinha, outras pessoas vão saber disso também, porque o YouTube vai distribuir esse vídeo para outras pessoas, ok? Posso contar com você? Então, pessoal, nesse caso desse último exemplo que eu mostrei para vocês aí, que tem 31 indicadores, a gente conseguiu salvar a aposentadoria dessa pessoa. Ela vai ter um futuro com muito mais dignidade e, caso contrário, ela teria uma situação muito mais delicada de vida. Portanto, esse trabalho que a gente faz para poder fazer essa pesquisa de acertos,
tanto em relação à questão da deficiência, a questão da insalubridade, todos esses detalhes que eu disse para vocês aqui nesse vídeo, é muito importante que seja feito isso por um profissional com experiência, com capacitação para isso, antes mesmo que você peça, que você faça a solicitação da sua aposentadoria. Porque o que acontece? Se você não fizer essa investigação preliminar, vamos chamar assim, sabe o que vai acontecer? Pode até ser que lá no simulador diga que você já está apto para poder pedir a sua aposentadoria, por exemplo. Mas, o que vai acontecer? O INSS pode te dar aposentadoria? Até pode. Mas, geralmente, em 99,9% dos casos, o valor dessa aposentadoria vai estar errado. Por que vai estar errado? Porque vai estar faltando alguns períodos de contribuição que ele não computou, vai estar faltando salários de contribuição que não foram integrados no cálculo, entre outros problemas. Então, se você é uma pessoa com deficiência, trabalhou com um tempo de insalubridade ou periculosidade, ou qualquer outra situação dessa que eu mencionei aqui no vídeo, abra seu olho, é um direito seu levar em consideração todos esses direitos, todos esses fatores redutores, todo o seu tempo de contribuição, todos os salários que você recebeu. Isso não é de graça, isso não é favor, isso é uma obrigação do INSS. Infelizmente, esse sistema utilizado pelo INSS hoje, ele é incompleto e gera esse tipo de simulação que está completamente errado em 99,9% das vezes. E aí a solução para isso qual é? Você consultar um especialista na área previdenciária, na área de direito da pessoa com deficiência, para que você tenha aí uma avaliação correta da sua aposentadoria, para que você não tenha susto na hora de aposentar, ok? Aqui no nosso escritório a gente atende você em todo o Brasil, todas as cidades, 100% online. Se você ainda não conhece o nosso estudo de viabilidade para a aposentadoria da pessoa com deficiência, conheça. A gente tem feito muitos estudos para muitas pessoas no Brasil todo e pessoas fora do Brasil também, que são brasileiros que moram fora, e com isso, dando a essas pessoas uma condição muito mais favorável para as suas aposentadorias. Agora, no finalzinho do vídeo, eu vou deixar aí na telinha um outro vídeo de como funciona o nosso trabalho aqui no escritório, para que você entenda e, se formos úteis para você, você nos contacte para a gente poder atendê-lo em qualquer lugar do Brasil. Tá certo? Quero agradecer a você que ficou comigo até agora. Se não é inscrito no canal, se inscreva, aperta aí o sino para receber as notificações. Um grande abraço para você e até o próximo.